Ver quais são os direitos que a criança possui junto ao o INSS, no nosso quadro da Previdência de hoje. Aqui com a gente o advogado especialista em direito previdenciário, João Luque. João, são muitos os direitos da criança junto ao INSS? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Gilvan. Bom dia, Sofia. Bom dia a você que nos assiste. Olha, Gilvan, quando o tema é criança e adolescente, é preciso muita sensibilidade às condições do dia a dia e também o respeito às garantias dos direitos humanos e constitucionais. Por que digo isso? Porque a legislação ela traz garantias para os menores a partir do primeiro dia de vida, por exemplo, no BPC-Loas. E às vezes a gente toma conhecimento de crianças que nasceram com dificuldades, que tiveram sequelas pós-parto e que a família às vezes não sabe que desde o primeiro dia de nascimento já pode ter uma garantia de um benefício do BPC-Loas, por exemplo. A legislação traz também garantias para a pensão por morte e para o auxílio reclusão, que é um benefício dos dependentes e não do recluso, assim como o auxílio doença e até o salário maternidade, caso exista qualidade de segurado nos casos específicos. João, menor de idade pode pagar o INSS? Faz sentido ou não, na verdade? Olha, Sofia, pode sim, e a legislação ela é garantista no sentido de proteger a criança e o adolescente nos cenários até mais difíceis de imaginar. Muito embora para a condição de trabalhador, de segurado facultativo, ou seja, quem não trabalha, quem não tem atividade remunerada, a legislação permite o recolhimento a partir dos 16 anos. Mas é importante registrar que o trabalho infantil, dos 18 aos 16, ele é permitido com restrições, por exemplo, não é possível atividade noturna, atividade insalubre, periculosa. Dos 14 aos 16, somente em condições de menor aprendiz e abaixo dos 14 em hipótese alguma. O menor de idade, João, ele tem direito à pensão por morte dos avós? Ele tem direito? Gilvan, tema muito sensível também, porque no cotidiano do dia a dia, muitas pessoas, muitos dos telespectadores, a gente tem conhecimento de menores que são cuidados pelos avós. E muitas vezes esse cuidado não está tutelado sob decisão judicial. Existe uma confusão sobre a autorização do conselho tutelar ou sobre a autorização dos pais para que os menores sejam cuidados pelos avós. E nesses casos, a legislação não permite a concessão da pensão por morte para os menores. Só é permitida a concessão da pensão por morte para os menores, no caso dos avós, quando esses menores estão tutelados, ou seja, existe uma decisão judicial nesse sentido. Por isso a importância do telespectador que conhece pessoas nessa condição de procurar o judiciário, de procurar a defensoria pública, de procurar um advogado para que busque adequar essa guarda e numa necessidade, num momento de infelicidade, esse menor poder estar resguardado pelo benefício da pensão por morte. João, a gente está sempre aqui falando sobre a aposentadoria rural, sobre aqueles trabalhadores que passaram grande parte da vida ou até mesmo a vida inteira no campo. E a gente sabe também que a realidade dessas pessoas que vivem no campo é de ajudar os pais. Aquela criança ali, ela começou cedo ajudando os pais e hoje em dia até mesmo isso dá para somar, né? No período de contribuição na aposentadoria. Como funciona isso, hein? Explica para a gente. Sim, Sofia, perfeito. Preciso registrar mais uma vez que o trabalho infantil, por todo momento, ele é ilegal. No caso da atividade do segurado especial, do trabalho no campo, diante daquelas condições que é muito importante, inclusive, os filhos estarem acompanhando os pais, já existem entendimentos dos tribunais que esse tipo de trabalho, na verdade, é um acompanhamento. E esse acompanhamento e essa vedação ao trabalho infantil, ela não pode prejudicar o menor, ela não pode vir a prejudicar, de tal forma que aquela atividade em economia familiar realizada sob o acompanhamento dos pais, ela é considerada para fins previdenciários, sim. Existem precedentes, por exemplo, de tribunais no sentido de que menores de 16 segurados especiais que trabalhavam com os pais e que por uma infelicidade ou por uma condição de vida teve uma gestação, ela teve garantia do auxílio doença porque ela tinha qualidade de segurado considerando o trabalho desde tenra idade. Então, é importante registrar que os menores que acompanham os pais na atividade rural, eles estão exercendo a atividade enquanto guarda, enquanto tutela desses pais. E os pais que cuidam exclusivamente dos filhos, que não têm uma atividade remunerada, nesse caso, eles têm direito a algum benefício do INSS, João? Olha, Gilvan, é importante também registrar isso. A gente tem donas de casa que cuidam exclusivamente das atividades de casa, cuidam exclusivamente dos filhos. A gente tem os pais também que muitas vezes deixam de trabalhar para cuidar dos filhos, considerando que o cônjuge
o outro cônjuge ele tem uma atividade remunerada, a legislação previdenciária ela não garante benefícios se não houver contribuição nesse sentido, a não ser que seja o BPC-Loas em condições de incapacidade de longa duração, que seriam maiores de 24 meses de incapacidade. É importante, nesses casos, que os pais façam recolhimento, se baixa renda, em 5% para garantir a condição do benefício de dona de casa ou, se for o caso de facultativo, também fazer o recolhimento para que garanta um benefício numa necessidade que estiver cuidando desse filho e tiver um acidente, por exemplo. São muitas as dúvidas que as pessoas realmente deixam permear, né, em relação ao INSS e às crianças. O senhor pega muitos casos assim, envolvendo crianças do INSS, João? Olha, Sofia, é muito comum, infelizmente, principalmente no BPC-Loas, os processos que envolvem menores, eles não estarem fundamentados adequadamente. Por que digo isso? Porque quando a gente vai tratar de benefício, a gente fala de incapacidade. E quando a gente fala de incapacidade para a idade, para a tenridade, para os menores, a gente não pode falar de incapacidade para o trabalho. Nós temos que falar em incapacidade para os atos inerentes à idade. E esses atos inerentes à idade, eles são difíceis de comprovar essas limitações, porque criança brinca, criança corre, criança assiste televisão, criança aprende. E existem documentos, ao exemplo de declaração escolar, com relação ao sentido da criança poder ser amparada. A criança estuda, a criança comparece, a criança aprende e evolui, mas não em igualdade de condições das demais crianças. Essa criança, por exemplo, é possível de precisar de um tratamento diferenciado e os pais não terem condições de arcar com esse tratamento diferenciado. Por isso, o BPC-Loas, por exemplo, é um benefício adequado. Então, quando envolve criança, é um tema sensível que merece a atenção não só da advocacia, mas de toda a sociedade, da família, porque as crianças de hoje serão os jovens, serão os trabalhadores, de amanhã os profissionais, os quais irão nos atender, inclusive.